Graça e paz a todos, mais uma vez na nossa campanha de leitura bíblica. Nós hoje estamos no nosso 44º dia de leitura bíblica e vamos ler capítulo 26, 27 e 28 de Números. Então você que tem nos acompanhado na leitura, abra sua Bíblia. O bom seria que você abrisse a sua Bíblia a fim de memorizar de maneira mais clara o conteúdo das Escrituras, mas eu chamo você para estar acompanhando a leitura comigo nesse dia. Números, capítulo 26, 27 e 28, está escrito: Aconteceu, pois que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos e para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel vai para o exército. E falou-lhe, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: Conta ao povo da idade de 20 anos e para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esronitas, e de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação que moveram contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Coré, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens fora do arraial. Quando o fogo consumiu 250 homens, foram por sinal. Mas os filhos de Coré não morreram. E os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, Nemuel, família dos Nemuelitas, e Jasmim, família dos Jaminitas, e Jaquim, a família dos Jaquinitas. De Zerá, a família dos Zeraitas, de Saú, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, as famílias dos Sunitas, e de Onze, a família dos Onznitas, de Enri, a família dos Eritas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Ornã, mas e Ornã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selanitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, e de Amu, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. E foram de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jesube, a família dos Jesubitas; de Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jalel, a família dos Jaleitas. Estas são as famílias de Zebulon, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. E os filhos de Manassés foram de Maqui, a família dos Maquiritas. E Maqui gerou a Gileade, e a Gileade é a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jezé, a família dos Jezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas;
de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquenitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Efé, a família dos Eferitas. Porém, Selofade, filho de Efé, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Selofade foram Macla, Noa, Rogla, Milca e Tisra. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: a Sutela, a família dos Sutelaitas; a Bequer, a família dos Bequeritas; a Taã, as famílias dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. E os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Bela, a família dos Belamitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sufão, a família dos Sufamitas; de Ufão, a família dos Ufamitas. E os filhos de Bela foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; e de Naamã, a família de Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suão, a família dos Suanitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suanitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram Imná, a família dos Imnaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Béria, a família dos Beriitas. Dos filhos de Béria foram de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Maquielitas. E o nome da filha de Aser foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias: de Jezel, a família dos Jazeelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Jezé, a família dos Jezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança, e a cada qual se dará a sua herança, segundo o que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo o nome das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, as famílias dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coreitas. E Croate gerou a Anrão. E o nome da mulher de Anrão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta a Anrão gerou a Arão, e Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo o varão da idade de 1 mês e para cima, porque esses não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó.
e entre esses nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. E chegaram as filhas de Zelofade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Marqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Rogla, Milca e Tisa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então sua herança dareis ao seu parente, aquele que lhe for mais chegado, da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel, e havendo visto, então serás recolhido aos teus povos, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Sim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que faça sair, e que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Nun, homem que há o espírito, em que há o espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele a tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Umim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e sobre ele pôs as suas mãos, e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, terei cuidado, para mais oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. O cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de um efa de flor de farinha, em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instruído no monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte do hin para um cordeiro. No santuário oferecerás libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação,
parelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros do ano sem mancha e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares com a sua libação. O holocausto é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis um holocausto ao Senhor, 2 bezerros e um carneiro, 7 cordeiros do ano sem mancha, e 3 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um bezerro, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um carneiro. E uma oferta de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro. O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão metade de um hin de vinho para um bezerro, e a terça parte de um hin para o carneiro, e a quarta parte do hin para o cordeiro. Este é o holocausto da lua nova, de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo. Com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviço fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e um carneiro, e 7 cordeiros de um ano, servos-ão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha, misturada com azeite. Oferecereis 3 décimas para o bezerro, e 2 décimas para um carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1 décima, e para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, além do holocausto contínuo se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 bezerros, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, 2 décimas para um carneiro, para cada cordeiro 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, um bode para fazer a expiação por vós, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis, servos-ão eles sem mancha, com as suas libações. Então, terminamos aqui a nossa leitura de segunda-feira e amanhã, terça-feira, estaremos lendo o capítulo 29, 30 e 31 do livro de Números. Então, que Deus possa ter edificado a sua vida com a leitura nesse dia e que durante todo esse dia você possa ver a bênção de Deus repousada sobre você. Então, que Deus te abençoe.